Voltamos para o último bloco do Conexões de hoje, que debate o transporte público em Goiânia, com o professor Marcos Rotem, do IFG, e com a integrante do coletivo Tarifa Zero, Aline. Bom, professor, uma outra questão que é muito discutível, que eu até citei no bloco anterior, é a questão do transporte ser uma concessão pública. Houve uma licitação em 2007 para a construção de novos terminais, para talvez alterar esse sistema, o que não ocorreu. As mesmas empresas que se perpetuam aí há mais de 30 anos no transporte são aquelas que continuam gerindo esse transporte. Os terminais foram reformados em certa medida, mas com prazos muito mais estendidos do que a licitação previa, com problemas, às vezes não adiantaram, não conseguiram resolver problemas que estavam previstos nessa licitação. Como é que o senhor avalia esse processo todo em relação à concessão pública do transporte coletivo em Goiânia? Eu vou voltar ao mesmo problema que eu falei anteriormente. Se não tiver a autoridade cuidando do assunto, não resolve. As pessoas falam muito da concorrência, que tem que ter concorrência. Quem quiser ver isso, vai lá no Mercado Central com uma empadinha. Todos custam o mesmo preço. Todas custam o mesmo preço. São todos concorrentes, né? Então, a concorrência em si, ela tem que ser fiscalizada. Lei de mercado não serve para nada, muito menos para o serviço público. Eu já não acredito na lei de mercado. Mas tem que ter uma fiscalização, tem que ter um controle, tem que ter uma participação do Estado fiscalizando, cobrando. O edital, ele previa muitas coisas que favoreciam as empresas, mas também permitia uma certa cobrança por parte do poder público. Mas como não ficou essa indefinição institucional, está largado, né? Os terminais já melhoraram. Agora também tem uma coisa que a gente precisa falar. Organizador de fila, eu nunca ouvi falar na vida. Isso é uma coisa que só tem em Goiânia. Outro dia eu estava comparando ali em frente na T63, 1.035, frente à lanchonete ali. Quando para o ônibus, os passageiros, senhoras, não são passageiros, não são rapazes, são senhoras. Como é que elas entram no ônibus? E comparando com a greve em São Paulo, que não tinha ônibus. Os passageiros de lá entravam mais ordenadamente que as daqui, um ônibus que parou vazio no ponto. Né? Então, o passageiro também tem que ter a sua participação e um pouquinho de educação. Mas o senhor acha que já não é uma questão também, às vezes, é tão complicado pegar ônibus, quem tem que pegar ônibus, às vezes, superlotado, que tem que disputar, de certa medida, um espaço, não acaba se acostumando a esse tipo de... Mas você tem que se organizar. Porque você desorganizado, o ônibus demora mais, né? Isso também já pesquisei. Ele demora mais para lotar desorganizado do que organizado. Né? Então, as pessoas aqui, isso é uma coisa que a gente tem que falar também. O passageiro ele tem que fazer a parte dele. Né? Outro dia eu levei meus alunos no Rio, né, que eu trabalhei lá, e mostrei para eles, está vendo aquilo ali? Aquilo ali é uma fila. Ali os passageiros entram na fila, eles mesmos se organizam, fazem tudo, porque é função. Isso também tem que fazer essa parte. Você vai botar de ônibus onde você já chega ali, qualquer dia vocês vão ali à tarde, ali é divertidíssimo. 4 horas da tarde, 3h30, 4 horas, é a hora que saem as empregadas, né? Eu imagino que esse público, né? O pessoal que trabalha nas casas. É uma coisa incrível. Então, o passageiro também tem a sua responsabilidade. São coisas que a gente não pode deixar nunca pular um assunto que tadinho, que também tem as coisas erradas. Né? Nós vimos agora, coisa que eu já tinha visto, né? O japonês limpando o estádio, né? Vocês viram lá, né? Quando você vai numa empresa de ônibus, o recolhimento dos ônibus, você fica horrorizado com o que joga no chão. Né? Isso não é uma coisa, nós também temos que falar isso. Porque se nós não falarmos de todos os aspectos, vai sempre faltar uma coisa para ter qualidade. A respeito do transporte dos usuários, né? Eu estive em São Paulo recentemente e estou fazendo uma pesquisa, o tipo de pessoas que usam. Né? Todo mundo usa o transporte. As pessoas reclamam muito, a reclamação faz parte. Mas você tem muitas alternativas que as pessoas usam, né? Que a gente aqui poderia ter isso também. Nós não precisamos, lógico, né? Exemplo no estrangeiro, em outros lugares, é muito mais utilizado, né? Isso a gente vê muito. Mas a gente poderia ter essa melhoria aqui em Goiânia, sem dúvida nenhuma. Bom, Aline, você concorda com essa avaliação que, em certa medida, o usuário também teria, não vou dizer culpa, mas assim, ele também causaria um certo tumulto nesse ônibus, dificultaria ainda mais a situação? Sim, o usuário não está isento de todos os problemas, né?
Mas eu acho que é um problema que, inclusive, porque o transporte coletivo ele é apartado das demandas dos usuários do transporte. Claro que fazer fila seria bem mais tranquilo para o transporte funcionar. Acontece que no caos, realmente, o tumulto acontece. Mas se o usuário ele tivesse as demandas, se ele fosse consultado na maneira como funciona o transporte coletivo, eu acredito que as coisas seriam diferentes. Mas sim, também é errado quando não é errado, moralmente errado. Existe essa falta de respeito, né, de civilidade. Mas isso é uma questão que é uma consequência de um caos que o transporte proporciona para quem está no terminal. Eu mesmo, quando eu pegava ônibus para vir para o campus aqui, ou eu me enfiava ou eu não chegava para a aula, porque não tinha como eu andar de outro jeito. Você vai na massa. Tinha uma disputa. Então, é o problema. Mas é isso que eu acho, que alguém tem que falar para esse usuário que ele também está errado. Entendeu? É isso que eu estou falando. Alguém, você também está errado. Você vê se vem para o campus aqui, se imagina que pelo menos 60% seja de alguma educação teve, né? Só que o problema é que quando... Mas tem que falar para ele. Não, pode até ser, mas o problema é quando há terminais muito lotados, ônibus muito lotados, nem se você quiser fazer fila não vai dar, porque não cabe. Mas nem sempre, né, o caso da 035 é sempre claro, porque o ônibus ele para vazio ali, ele para vaziozinho. O pessoal entra aquilo ali, né, Bom, Aline, você fala muito da participação, da consulta ao usuário, há pessoas que estudam também. Existe a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Em alguma medida, você acredita que o usuário ele tem acesso a essa Câmara? Vocês têm acesso a essa Câmara para discutir esse transporte em alguma medida? Não, atualmente não, né? Na Câmara Deliberativa não. Mas seria um passo importante se a Câmara abrisse espaço, porque é um espaço deliberativo de decisão, se abrisse espaço para os usuários, não para os movimentos sociais, mas para os usuários do transporte mesmo. Não existe esse espaço na Câmara? Não. O que você acha? Eu acho que a informação é importante, né? Eu estou aqui, não sou inimigo da Aline, mas ao contrário, né? Então, mas imagina se ela fosse minha cliente, tinha que tratar bem, né? O que eu fiz ao longo de toda a minha vida, o que é? A gente conviver com os movimentos, né? Que não tenham interesses, você também tem que separar, né? Tem movimentos que têm interesses que não são transporte. Então você pega, por exemplo, trabalhei na Grande Vitória, nós fizemos um trabalho muito grande com os idosos, né? Porque o idoso ele tem uma situação específica. O idoso, às vezes, ele é muito nervoso, briga muito, né? Então, nós começamos a fazer um trabalho de esclarecimento com eles, para eles verem a realidade, para ver... Briga o motorista e o idoso, de quem que é a culpa? Sempre do motorista, né? Aí eles começaram a perceber que 90% a quem brigava era o idoso, não o motorista, né? O motorista, a gente não critica, mas o motorista é uma pessoa que tem muita paciência, porque ele aguenta muita coisa, né? Então, você mostrar que existe os dois lados, você conhecer, eu acho fundamental. Você criar essa caixa preta dá a impressão de que as empresas estão ganhando muito, né? E ninguém sabe se está... Às vezes nem eles sabem, né? Nem eles sabem. Então, esse relacionamento, desde que seja, lógico, a pessoa tem que... Consegue e deve ser feito, né? É fundamental, até para mostrar, ó... A Aline diz assim, ó, eu quero tarifa zero. Então, um motorista custa 1.000 e tanto por mês. Como é que funciona? Para as pessoas verem. Aí o cara vê o ônibus lotado. Fala assim, pô, esse ônibus lotado tá uma beleza, né? Tá dando dinheiro, né? Aí quando ele volta vazio. Pô, ele dividiu por 2. Né? Aí tem um monte de gratuidade, tem um monte de... para conhecer. E aí chega um ponto de equilíbrio. Né? De que ela diga assim, ó, isso já aconteceu várias vezes, a pessoa começa a ver os dois lados. Né? Esse do idoso foi mais exemplo. Eles começaram a perceber, aí chegavam na reunião e falavam assim, ó, teve uma briga no ônibus. Sabe de quem foi a culpa? Do idoso. Os próprios idosos começaram, e antes, no início, eles só achavam que era muito... Para a gente ver isso, né? Ninguém está escondendo nada. Não precisa esconder, né? Bom, professor, houve uma outra medida agora que a gente pode também falar, a questão das empresas não poderem mais ser multadas por causa, principalmente, dos atrasos, já que esses atrasos poderiam ser motivados por questões de trânsito, questões naturais também, como chuva, outra coisa. O que você acha disso? É mais... O maior absurdo que tem, O trânsito faz parte do... Eu estou assistindo filmes antigos lá, o trânsito sempre existiu. Eu sempre sabia, mas outro dia eu até gravei lá. O trânsito sempre existiu. Né? Eu vim para cá hoje, me sábado, eu sei que é mais tranquilo. Se você não pedir para vir segunda-feira, eu sei que vai demorar mais. Esse negócio do trânsito.
pior, vou dizer assim, coisa mais absurda que tem é isso, né? O juiz devia ter ouvido as autoridades, devia consultar o manual básico do transporte, né? Nós temos uma empresa que eu trabalhei, fez um fabricante de ônibus, fez um manualzinho básico 30 anos atrás. Consultasse lá, já viria isso aí. Isso foi o maior absurdo que tem. Se não resolver isso, podemos desistir de tudo, né? Mais uma vez, as empresas saíram ganhando nisso, né? Que elas vão poder atrasar o tanto que elas quiserem e não podem ser multadas. Exatamente. É com isso que vocês têm que brigar, Aline. O que você acha, Aline? Você também como usuária, essa situação vai acabar perpetuar aí que o usuário tem que esperar muito tempo no transporte, no ponto, nos terminais, e que ele não possa nem reclamar porque ele sabe que a empresa não vai ser multada, que não vai acontecer nada? A questão, tanto que eu acho que os usuários já sabem disso, porque a fiscalização sempre foi, diziam que existia, mas ela sempre foi muito velada. E tanto que as revoltas espontâneas, elas mostraram isso. Eles não adianta reclamar para a CMTC, pedir para fiscalização. O negócio, os usuários revoltados com atraso, eles mesmo, no meio da paralisavam mesmo, e eles reivindicavam as demandas pontuais daquele momento, porque sabiam que reclamar de atraso não adianta. E ainda discordo do senhor, porque as empresas, a gente não sabe realmente quanto elas lucram, mas obviamente elas lucram, elas não são benevolentes, elas não estão operando em prejuízo, e se estivessem, a questão é simples, abre a planilha de custos e de lucros, que nunca foi aberta, já foi exigida e elas não abrem. Então, não tenho a menor dúvida de que elas lucram sim muito, não são benevolentes. Isso precisava mostrar, entendeu, Aline? Precisava ser mostrado, né? As empresas, a CPI tem... É porque as empresas são diferentes, isso precisava ser mais claro, eu não tenho dúvida nenhuma e concordo com você. E é assim, né? Onde está melhorando, é assim. O primeiro passo não seria ter uma discussão clara, né? Um debate claro em que as duas partes pudessem... Seria isso, e mais debate, e definir quem é a autoridade que vai ser responsável pelo transporte. Bom, felizmente nosso tempo acabou. Agradeço novamente pela presença, professor Marcos. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, o IFG... A parceria com a UFG é muito interessante para nós. Bom, Aline, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada também ao Movimento Tarifa Zero, ao Coletivo Tarifa Zero, que sempre nos apoia, está sempre junto com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, e agora você confere o quadro Conexão Urbana, que traz notas de eventos acadêmicos e culturais para você. Na terça-feira, o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos da Universidade de Educação da UFG oferece a todos uma palestra que aborda o teatro infantil na América Latina. A palestra será na Faculdade de Educação da UFG, no campus Samambaia, às 9 horas da manhã. Até o dia 10 de agosto, você pode se inscrever no curso para desenvolvimento de games que é oferecido pela Universidade Federal de Goiás. O projeto visa inserir alunos da escola pública em sistemas de aprendizagem colaborativos em redes virtuais e promover a cultura da produção tecnológica. Para participar dessa oferta piloto, o aluno deve estar cursando o ensino médio em qualquer escola da rede pública de ensino do Brasil. Para mais informações, acesse o site www.labtime.ufg.br. Até o dia 17 de agosto estará aberta a exposição Reconhecimento de Padrões do artista plástico uruguaio Fernando Velásquez. As obras são interativas e misturam tecnologia, natureza e arte. A exposição está aberta ao público de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Esse foi o Conexões de hoje, mas você pode participar dos próximos debates mandando perguntas, comentários, sugestões de pauta ou até mesmo críticas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então mandando um e-mail para o programa. Você também pode conferir a todos os outros debates que o Conexões já fez no blog do programa. E eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!